A circulação fetal difere consideravelmente da circulação neonatal e principalmente da circulação adulta. O motivo por trás disso é que o feto possui pulmões não funcionais, não possuem a capacidade de realizar hematose e todas as trocas gasosas são auxiliadas pela placenta, que faz de maneira extremamente competente a comunicação materno-fetal. Eu sou o professor Benipol, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, tema da embriologia, vamos estudar a circulação fetal, especialmente para você. Vamos lá? Olá você, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa aula. Tema de embriologia, circulação fetal. Vamos entender como essa circulação funciona em detalhes. Se inscreva no canal, ative as notificações, vá sempre na descrição do vídeo para baixar o biomap da aula e Bioese, listas de exercício comentadas para que você possa exercitar os conteúdos aprendidos. Professor, o que é importante saber sobre a circulação fetal? Diferente da circulação extrauterina, primeira coisa, tá certo? A circulação fora do útero, a circulação após o nascimento, que é a circulação chamada de neonatal, e principalmente a circulação adulta. A circulação fetal é tanto anatomicamente como funcionalmente diferente dessas circulações clássicas. E nós estamos muito habituados a estudar a circulação adulta. Mas hoje vamos nos deter especificamente à circulação fetal. Professor, quais são as características fundamentais da circulação do feto? Olha só, estruturada, aliás, para suprir as necessidades de um organismo em crescimento rápido, em um ambiente de hipóxia relativa, ou seja, baixos níveis de oxigênio. A gente vai entender o porquê que isto acontece. Beleza? Circulação fetal. Escrevemos aqui 3. Não é que esteja errado, é que obrigatoriamente, de forma proposital, colocamos 3, porque existem 3 coisas super importantes que você deve guardar com você quando se trata da circulação fetal. E aí vem o seguinte: primeira coisa, é uma circulação em paralelo. O circuito desta circulação ocorre em paralelo, porque há uma relação muito íntima materno-fetal ou feto-materna. Então essa circulação ocorre de modo paralelo entre o feto e a sua respectiva mãe. O pulmão, ele é fechado, pulmão cheio de líquidos, o que faz com que ele tenha uma alta pressão, se mantendo consequentemente fechado. Tá certo? O sangue que passa pelo coração e vai até os pulmões é um volume de sangue extremamente pequeno, como nós vamos ver, e sua finalidade é apenas nutrir os tecidos pulmonares. Mas não vai haver trocas gasosas a nível desses pulmões. Não vai haver hematose a nível desses pulmões. Terceiro ponto, que é exatamente o que justifica o 3 no nosso nome fetal, são os desvios. Na circulação fetal, eu tenho 3 desvios importantes para que essa circulação funcione de maneira competente e seja capaz de distribuir oxigênio e nutrientes e seja capaz de recolher CO2 e catabólicos. Ok? Transferência essa que deve sempre envolver o organismo materno através de um órgão denominado de placenta. Isso, perfeitamente. Beleza? Esses desvios se referem a 3 estruturas fundamentais: o ducto venoso, o forame oval e o ducto arterial. Vamos entender especificamente
como isso funciona. O ducto venoso, ele vai conectar a veia umbilical à veia cava inferior, fazendo com que a circulação que provenha da placenta chegue no organismo fetal. O foramen oval nada mais é do que uma abertura de comunicação que comunica o átrio direito com o átrio esquerdo. E o ducto arterial, que consiste numa ponte entre as duas artérias cardíacas, a artéria pulmonar e a artéria aorta. Beleza? Então esses são os 3 desvios fundamentais para fechar de maneira competente a circulação fetal. E aí, vamos fazer uma comparação. Circulação fetal e adulto, circuito. Você lembra de física, estudo de resistores, circuito em paralelo e circuito em série? Percebe ou não? Então vamos lá. Aqui nós temos um circuito de resistência, ok? Baseado em associação em série. Professor, eu tenho que estudar física para entender circulação fetal? Não, é só para você entender o conceito que promove essa diferença entre a circulação fetal ser paralela e a circulação adulta ser em série. Então perceba o seguinte, vamos imaginar, claro, não corresponde aos fatos, que esse DC aqui significa o coração, que na verdade no nosso circuito é a bateria, é a fonte de alimentação. Mas vamos imaginar que isso aqui seja o coração e aqui eu tenho a pequena e a grande circulação, ok? Então você observa que o circuito no adulto ele é cíclico, passa pelo coração, vai para a pequena circulação, volta de novo para o coração, pega a grande circulação, vai para o organismo, retorna novamente ao coração, pega a pequena circulação, volta para o coração, pega a grande circulação, organismo, e assim é feito o circuito de alimentação através do nosso sistema de transporte. Só que quando você chega no indivíduo fetal, essa circulação ela não é cíclica, ela não é serial, como acontece na circulação do adulto, mas ela é paralela. Isso é a circulação fetal. Entendido? Ó, aqui tu tá vendo aqui o coração, aí você percebe que o sangue sai aqui e chega nessa região, ele bifurca, ele vai para um lado, ele vai para o outro e se encontra novamente lá na frente, ok? É exatamente isso que acontece e que envolve essas 3 estruturas aqui que representam o desvio, caracterizando assim a circulação fetal como sendo uma circulação em paralelo. Pulmão fechado, os pulmões fetais não são funcionais, apresenta alta pressão por serem cheios de líquidos. Apenas 8% do sangue que chega à aurícula direita acessa o ventrículo direito e será conduzido para os pulmões pela artéria pulmonar com a finalidade de nutrir os tecidos pulmonares. Beleza? Se você não está ainda bem sacando aí a questão dessas cavidades cardíacas, desses vasos que se interligam ao coração, dá uma olhada lá, tá certo? Na nossa aula de circulação cardíaca, onde você vê todas as conexões de vasos sanguíneos ao coração, você vê todo o sistema de válvulas que existe dentro do coração, tá? Nós temos uma aula sobre estudo do coração, onde detalhamos perfeitamente como funciona esse sistema, beleza? Vale a pena dar uma olhada aí na nossa playlist de fisiologia humana, onde você vai encontrar essa aula sobre o coração. Show de bola? Mas continuando a nossa sequência aqui da circulação fetal, então olha só, sangue com oxigênio. O sangue é oxigenado pela placenta. Esse sangue oxigenado pela placenta, ele sai da placenta pegando a veia umbilical. Veia umbilical. Nós, na aula de cordão umbilical, nós falamos sobre isso. O cordão umbilical é constituído de ava, 2 artérias e uma veia. Por essa veia trafega o sangue oxigenado, o sangue arterial, e pelas artérias, que são 2, trafega o sangue carbonado, o sangue desoxigenado, pelo cordão umbilical. Beleza? Certo ou não? Então você tem aí a veia umbilical, tá certo ou não? Que pega o sangue oxigenado da placenta, essa veia umbilical então chega ao ducto venoso, que passa
pelo fígado, mas não tem contato direto com o sistema porta do fígado. Esse ducto venoso servirá apenas como ponte, fazendo a ponte da veia umbilical para a veia cava inferior, que é a veia que drena o sangue carbonado com catabólitos dos membros inferiores. Isso tanto no organismo fetal como no organismo adulto. Beleza? E aí, essa veia cava inferior entra na aurícula direita do coração. Vale salientar que a veia cava superior também entra nessa aurícula direita, trazendo sangue carbonado com catabólitos, beleza? Lá dos membros superiores do corpo. A veia cava inferior, você sabe que ela drena sangue dos membros inferiores e a veia cava superior drena sangue dos membros superiores. Beleza? Tá feito então o encontro do nosso primeiro desvio, que é o ducto venoso envolvendo a veia cava inferior. Uma vez na aurícula direita, teremos consequentemente sangue com oxigênio misturado com sangue rico em CO2. Por quê, professor? O ducto venoso traz sangue oxigenado, beleza ou não? Mas se encontram com as veias cavas na aurícula direita contendo sangue carbonado. E aí acontece uma coisa interessante. A maior parte do sangue que chega à aurícula direita, principalmente o sangue oxigenado, proveniente do ducto venoso, que captou esse sangue da veia umbilical, passa pelo forame oval para a aurícula esquerda. Beleza ou não? Certinho ou não? Ok? E aí, esse sangue aqui, com alto teor de oxigênio, um sangue bastante oxigenado, segue pelas subclávias, segue pelas artérias braquiais e vai para a cabeça, né? Tronco, braço, pega aquela região ali, entendido? Daquelas artérias específicas do cajado da aorta e sobe para irrigar esses membros superiores. Tá certo ou não? Ali você tem a artéria braquicefálica, ali você tem as artérias subclávias, tá? Que vão para os membros específicos direito e esquerdo, e você tem as artérias centrais que levam o sangue para o cérebro. E esse sangue tem que estar intensamente oxigenado, beleza ou não? Principalmente para o sistema nervoso central. Tá certo? Então o tráfego ocorre da aurícula direita para a aurícula esquerda, passando pelo forame oval. Aí, o restante do sangue, que é cerca de 8%, que desce para o ventrículo direito, porque a aurícula direita se comunica com o ventrículo direito, vai para os pulmões para garantir a nutrição dos tecidos pulmonares. Beleza? Show de bola! Do ventrículo esquerdo sai, claro, a artéria aorta. A artéria aorta dá aquela curva para a esquerda. No cajado da aorta eu tenho as artérias que sobem para os membros superiores. E logo após eu vou ter uma conexão entre a artéria pulmonar, proveniente do ventrículo direito, com a artéria aorta, proveniente do ventrículo esquerdo. Beleza? Certo ou não? E aí eu vou ter o quê? Uma mistura. É tanto que você está vendo aqui, ó, aorta, artéria aorta descendente. Então é aquela, né? Eu tenho o cajado da aorta com as artérias que sobem para os membros superiores e aqui no final tá, vai haver a ponte, a conexão entre a artéria pulmonar e a artéria aorta pelo chamado ducto arterial. Perceba que o teor de oxigênio desse sangue aí é menor, mas ele vai descer agora por essa aorta descendente e vai distribuir esse sangue para os membros inferiores, garantindo a nutrição fetal nesses membros inferiores. Beleza? Olha lá, sangue encaminhado para o organismo e de volta à placenta pelas artérias umbilicais. É isso aí o que vai acontecer. Para ficar mais claro, para ficar mais sucinto, para ficar mais lógico, para ficar mais legal, vamos ver o esquema. Deixa eu ampliar isso aqui. Ó, pronto, então nós temos um esquema. Não se preocupe com todas essas anotações que há no esquema, porque o que interessa para a gente é especificamente o seguinte. Olha só. Então, primeira coisa que eu tenho é a veia umbilical. Tá? No cordão umbilical eu encontro uma
veia. Essa veia tem sangue oxigenado e com nutrientes. Está aqui a veia umbilical. E você percebe que a veia umbilical, ó, que está vindo pelo cordão umbilical, que tem conexão direta com a placenta, essa veia sobe por aqui e quando chega aqui em cima, ela vai se encontrar com o chamado ducto venoso, que é essa porção aqui do vaso que faz a conexão dessa veia umbilical com a veia cava inferior aqui em azul. Tá vendo a veia cava inferior aqui em azul? Olha só, então aqui nesse ponto aqui eu vou ter então a conexão desse ducto venoso com essa veia cava inferior, que é o meu primeiro desvio. Ah, professor, ficou bem interessante agora de entender, certinho? Daí o que acontece? Olha só, ocorre a conexão, esse sangue então vai subindo e ele chega exatamente aonde? Ele entra aqui na aurícula direita, beleza? Da aurícula direita, imediatamente ele é encaminhado para a aurícula esquerda através de uma abertura que existe aqui, que é o segundo desvio, que é o forame oval. Beleza? Somente o que? Um pequeno percentual de sangue vai descer dessa aurícula direita para o ventrículo direito, pegando a artéria pulmonar, beleza? E levando sangue para os pulmões, mas apenas para alimentar os tecidos pulmonares. Tá vendo aqui, ó? Aqui está a artéria pulmonar saindo aqui, ó. Tá certo? Beleza? Ok? Ó, esse sangue aqui é um sangue bastante arterial, tá? Ele vai direto aqui para a artéria aorta. Ó, vai pegar aqui, ó, olha lá, tronco braquicefálico, as artérias subcláveis, que vai alimentar a cabeça e os membros, beleza? E os membros superiores direito e esquerdo. E logo em seguida, o que é que eu vou encontrar? Olha aqui, ó, aqui eu tenho a artéria pulmonar, ó, que está saindo aqui do ventrículo direito. Aqui eu tenho a artéria aorta, que está saindo do ventrículo esquerdo, tá vendo aí? Ó, ela dá a voltinha aqui, que é o cajado da aorta. E logo após o cajado, olha só, após as artérias que conduzem o sangue para a cabeça e membros superiores, você tem a conexão aqui, essa conexão aí, que é chamada de ducto arterial, que é o terceiro desvio. Beleza ou não? E aí, esse sangue, claro que tem um teor mais baixo de oxigenação, por causa das veias cavas que operam, levam sangue carbonado. Esse sangue, então, misto, que é um sangue misto, ele vai descer consequentemente, tá vendo? Que ele não está vermelho vivo, tá vendo que ele não está vermelho vivo, como isso aqui? Tá? Aqui ó, eu tenho muito oxigênio, aqui eu tenho um teor mais baixo de oxigênio, por isso que não está vermelho vivo, beleza? Ele desce por aqui e esse sangue aí, claro, vai nutrir as partes inferiores do feto, beleza? E aí, olha só que coisa interessante. Essa artéria descendente vai distribuir sangue para o organismo, embora a quantidade de oxigênio seja menor, mas é suficiente para fazer a oxigenação desses membros inferiores, e parte desse sangue, olha lá, retorna aqui pelas artérias umbilicais, que são duas, voltando para a placenta, ocorrendo um novo processo de oxigenação por difusão, e aí o sangue agora oxigenado retorna pela veia umbilical, pegando novamente o ducto venoso, pegando de novo o forame oval, pegando de novo o ducto arterial, descendo novo, e assim fecha o circuito, beleza? As artérias umbilicais, então, consequentemente, recebem o sangue com CO2 e catabólicos, para que seja, então, para que na placenta receba uma nova carga de nutrientes, uma nova carga de oxigênio e retorne à circulação fetal. Beleza? Circulação em paralelo, pulmões fechados e 3 desvios. Veia umbilical, aliás, 3 desvios: ducto venoso, forame oval e ducto arterial. Beleza? Entendido? Se inscreva no canal. Nos encontramos então na próxima aula. Até lá!